Olá, mais uma palavra para você, amém? Então vamos meditar agora em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, que a palavra fala assim, olha: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para mim, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé e a Benemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Vamos ler mais uma vez? Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé e a Benemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Deus está rejeitando Samuel. Foi muitas vezes em que Deus enviou, melhor dizendo, a Saul, e Samuel chegou a avisar que isso ia acontecer na vida dele, pela desobediência. Saul era o rei, né? E quando Deus envia Saul aos Amalequitas, o que aconteceu? Foram muito erros de Saul durante ali a sua gestão, né? A gestão de Saul foi uma gestão corrupta, desde o começo. Foi um rei corrupto perante Deus em todo o seu mandato, né? Ele teve uma gestão atribulada, uma gestão corrupta perante os olhos de Deus. E a última prova que Deus deu para Saul, ele enviou Samuel para falar para ele que os amalequitas, quando o povo era tirado daquela perseguição ali em Israel, eles atravessaram um caminho para atrapalhar que o povo de Deus passasse ali. E Deus não esqueceu, Deus não esquece, irmão. Do bem que você faz, Deus também não esquece do mal que você faz. Você pode ter certeza. Passará céu e terra, Deus não vai esquecer. Um dia Ele vai cobrar de cada um de nós por tudo aquilo que nós fizemos em nossa vida. Né? O pecado do homem é perdoado por Deus no propósito da salvação quando o homem se humilha e se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Mas você pode ter certeza que o mal que ele fez vai ser cobrado por Deus. A consequência virá sobre a vida de quem pecou. Todos nós que pecamos e um dia se arrependemos e voltamos aos pés do Senhor, pode ficar tranquilo, pode andar na presença de Deus, porque a tua salvação, se você permanecer, vai ser garantida. Só que você vai ter consequência, porque você errou. Errou quando você conhecia, errou quando Deus pediu para você não fazer o errado e você fez. Então, quando você erra, você será cobrado pelo teu erro. Quando você faz certo, será abençoado pelo que você fez também. Deus trabalha desse jeito. Ele é o único juiz que não se corrompe. É o único juiz que não precisa ganhar dinheiro. E não pode se oferecer a ele dinheiro para corromper, porque ele não vai se corromper. Deus não vai se corromper. E chegou um momento que ele falou para Samuel, fala para Saul que vai até os amalequitas e acabe com tudo, porque quando Deus dava uma ordem para um país, era para acabar mesmo. Ele levantava um exército, né, em quem ele ordenou, aquele rei levantava um grande exército, segundo o que Deus tinha mandado, que era suficiente para poder acabar com aquele país. Ele ia até aquele país, matava tudo, eles matavam as pessoas, não sobrava uma criança, porque você pode pensar assim, poxa, mas que Deus injusto é esse que mata até as crianças? Que Deus injusto é esse que mata até as crianças? Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós vimos uma criancinha indefesa, um bebê indefeso ali nos braços de alguém, precisando ser protegido por alguém. Só que Deus vê, Deus tem onisciência, e Ele vê além do que você consegue ver com seus olhos. Ele vê a maldade de amanhã, de depois de amanhã, do que se tornará aquela criança, né? Um terrível assassino, bandido, sei lá, um sanguinário, que depois vai ser usado pelo inimigo. Então, aquela nação toda condenada por Deus, até os seus animais serão destruídos. Deus manda queimar tudo. Deus manda abrir um valado e jogar todos os amalequitas ali dentro, enterrar aquele povo, para nada serve as suas riquezas, seu gado, o que eles possuem, a sua prata, seu ouro, toda a riqueza daquele povo será enterrada, tudo poluído, e não pode tocar em nada. Mas o que acontece com Saul? Samuel dá a ordem, ele pega o exército, forma o exército e vai. E quando chegam os amalequitas, ele vê aquela riqueza e ele cresce os olhos ali, e os homens que estão com ele também não vigiam, e ele fala assim, olha, tem muito dinheiro, tem muito ouro, o gado gordo, né, ovelha gorda, e então eles pegam para eles aquelas coisas. Eles pegam aquelas coisas para eles, né?
E quando eles pegam, eles fazem um pacto com Agag. Fica de fora, você e sua esposa. Né? Vamos acabar com tudo menos você e sua esposa, seus filhos. Vamos deixar sua família. Eles fazem um pacto com Agag para que a família de Agag não seja destruída. E quando ele volta para casa, que no outro dia de manhã Samuel vai ter com ele, que chega lá, a primeira coisa que Samuel escuta é berrado de ovelha, de gado. Ele não tinha gado, não tinha ovelha. Aí Samuel fala, que banido é esse que eu estou ouvindo? Que berrados são esses? Ele fala, foi o teu povo, o meu povo, né, que pegou para eles algumas coisas lá. E aí Samuel fica totalmente indignado, revoltado com aquela situação e fala, mas Deus não mandou você fazer isso. Deus disse que não pegasse nada dali. Que tudo era impuro, era para destruir tudo, era para acabar com tudo. Deus se revolta naquele dia. E é onde ele fala aqui no capítulo 16 que Samuel pode deixar, larga de mão, deixa de mão. Entendeu? Larga de mão, não mexe mais com Saul. Deus falou assim, olha, hoje, até quando tu terá dó desse teu amigo aí? Até quando? Se hoje eu estou rejeitando ele não serve mais para mim. Chega um momento que Deus rejeita o homem, entendeu? Chega um momento que Deus está rejeitando o homem porque ele fala que aquele homem não serve mais para ele. Hebreus capítulo 10, versículo 31 fala assim, olha, horrenda coisa, dolorosas coisas, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Quando você cai na mão do homem, você pode ir para a cadeia, você pode ir para o hospital, né? Você pode ir para a UTI, Deus vai tirar você de lá. Você está mal, né? Está à beira da morte, da vida e a morte, entre a vida e a morte, mas Deus tira você da morte. E põe você de pé novamente, com força, com saúde, para executar o mandato de Deus na tua vida, né? Mas quando você cai na mão do próprio Deus, quem vai tirar você? Horrendas coisas, terríveis coisas é cair na mão do próprio Deus, que ninguém tira. Você pode cair na mão do rei, do presidente, da maior autoridade do país. Você vai ser tirado porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na tua vida. Ele vai criar uma situação para tirar você e te exaltar ainda na terra. Mas quando você cai na mão do próprio Deus para ser humilhado, para ser derrotado, aí não tem quem tira você. Então se humilha hoje perante o Senhor e se arrependa, né? Se humilha hoje. Malaquias 6, versículo 6 ao versículo 8, fala assim, o que o Senhor... Porque o Senhor pode fazer justiça, né? Por todos aqueles que nele acreditar. Provérbios 21, versículo 3. A justiça de Deus, né? A justiça de Deus, melhor que o sacrifício do homem. Provérbio 15, versículo 4. Para o entendido, esse é o caminho da vida, para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Provérbio 16, 25. Há caminhos que parecem direito aos olhos humanos, mas o final dele leva o homem à morte. Andamos um pouco mais em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa mesma morrerá, e não sobrevive mais. A alma que pecar, morrerá. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Bênção e maldição. Deus colocou na frente do homem e disse, escolha para si. O que você está vivendo agora é uma escolha tua. Naum capítulo 1, versículo 3. Ao culpado não tem por inocente. Deus não vai cobrar da pessoa errada. Deus vai cobrar da pessoa correta. Ele não erra em sua cobrança, como ele não erra em abençoar. O endereço dele é visto por Deus onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar morando no centro da maior capital do país, ele pode estar morando no centro da maior capital mundial, Deus não erra o endereço. Ele pode estar num hospital, no centro ou no interior de qualquer cidade do mundo, maior do mundo. Ou ele pode estar dentro da mata, Deus não erra o endereço. Deus vai enviar um anjo aonde você está agora. Deus vai enviar um anjo aonde ele está necessitando agora, porque o coração dele clamou por Deus, por misericórdia, e é sincero perante Deus, né? A gente não entende muitas das vezes por que aquela pessoa estava em uma situação de morte, era para ele morrer ali. A situação dele não era para a vida, mas Deus enviou um anjo lá, e isso é mistério de Deus, e isso é espiritual, é também visível, que ninguém consegue ver, mas Deus vai tirar ele de lá. Mas por que o outro que parecia ter tanta vida, mas agora ele não tem vida? É mistério de Deus. É um mistério. É espiritual e é invisível.
Deus trabalha como Ele quer, na hora que Ele quiser e para quem Ele quiser, Ele vai fazer. E eu tenho certeza que na tua vida há um propósito da tua casa, da tua família ser salva. Obedeça a palavra do Senhor e então será salvo tu e a tua casa. Essa promessa aqui, ó, ela é espiritual. Sempre as pregações da parte de Deus é espiritual, fala do céu, né? Jesus nunca perdeu tempo para falar de coisas materiais que ele teria para dar ao homem aqui na terra. Na verdade, ele não tem mesmo. Ele não quer mesmo. Tudo aqui é dele, mas ele não quer isso aqui para nós. Ele quer, enquanto nós vivemos aqui, para poder administrar algumas coisas, que não venha atrapalhar o nosso ministério, porque você tem um ministério. Como eu tenho um ministério de poder pregar o evangelho. O nosso ministério é ajudar o próximo, é pregar para alguém que está necessitado de ouvir uma mensagem, nem só isso, também no pão, né? Dividir o seu pão com alguém que tem fome, e assim, enquanto vivemos na terra, o bem nós iremos fazer. É o que Deus quer para a tua vida, é o que Deus quer para a minha vida. Essa promessa de coisas materiais, de portas, de chave de carro, de casa, essas coisas materiais de grandes empresas, tanto testemunho de empresas que homens não tinham nada e conseguiram tudo, é para se enrolar aqui mesmo, para ficar aqui mesmo, é para não pensar no céu. Isso é maneira do diabo enganar o homem. A Bíblia, que todo mundo conhece, que eu conheço, que você conhece, nos 66 livros, são 31.173 versículos. Jesus não prega prosperidade em nenhum versículo. Paulo não está pregando prosperidade. Nós vimos homens na terra pregando essa prosperidade, se preocupando em orar para a tua vida, para que você cresça na prosperidade, para abençoar a vida dele também, para dar dinheiro para ele. Porque quando você monta uma empresa, quando você ganha dinheiro, aquele orador ali, aquele pregador vai ganhar através de você, entendeu? Essa é a barganha que ele faz, é a troca, né? Mas Deus não trabalha com troca. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa da tua alma, do teu espírito, da tua força de vontade para se arrepender, porque isso é complicado, não. Isso é complicado. Ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus não é fácil. Isso aí, você pode entender que não é fácil. Você pode ver que não é. É mentira que ele está falando que é muito fácil, você vai para a igreja, vai conseguir tudo que você quer. É mentira. É mentira. Jesus poderia ter tudo aqui na terra. Ele teve que multiplicar peixe, ele teve que multiplicar pão para sustentar os seguidores ali que estavam com ele. Não tinha essa abundância que você está pensando, não, que estão pregando aí para você, não, que você vai ter tudo isso, empresa e tudo. Ele não pregou para ninguém. Essa prosperidade empresarial que estão pregando por aí. Se arrependa. Se arrependa. Uma vida de arrependimento. Aquele que parece não ter nada, aquele que parece ser pobre, ele é rico para com Deus no céu. É o rico para com Deus, é o que sabe sobressair nesse mundo de pecado, de engano. Ele sabe entrar e sair. O ensinamento de Jesus é esse, para que tua alma seja salva. Virá um dia que o sol vai nascer novamente, brilhar como todos os dias da nossa vida. Mas aquele dia será diferente. Eu não sei se até o se pôr do sol, ou anoitecer, ou pela meia-noite, como fala a Bíblia em tantas passagens, da meia-noite, o Senhor virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus 24:30, ele vai aparecer naquela hora. E a Bíblia diz que todos os olhos verão a ele, todos ouvidos ouvirão a voz dele, todos os olhos verão a ele, todos os joelhos se curvarão perante dele, e toda boca confessará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Será tarde, muito tarde, para muita gente que talvez pense assim, vou me decidir naquela hora. Deus quer você agora, se arrependendo agora. Para que a tua alma seja salva, receba de bom grado a mensagem da parte de Deus nessa hora e muda a tua vida. Independente da tua situação, se você trabalha no pesado, se você tem uma condição financeira boa, né, permaneça na presença de Deus. Se você não tem, permaneça, e Deus não vai te deixar passar necessidade, né? Deus não vai deixar você morrer na humilhação. Deus pode sim te abençoar, mas seja fiel com Deus. A fidelidade que eu falo não é voltado para o que você já tem. É voltado para o que você ainda não tem, que você ainda não é. É espiritual. Você não tem uma vida espiritual. Você não tem uma vida voltada em comunhão para com Deus, independente da condição financeira, independente de quem está do teu lado ou não. Você confiar, acreditar e andar. Eu gosto sempre de falar nas minhas pregações. Dê um passo adiante. Porque longe é um lugar que não existe. Quando tem Deus no barco, não tem tempestade. Quando tem Deus no teu arraial, você não tem treva, não tem escuridão. Entendeu? Então Deus estará contigo.
dando livramento, te abençoando até os teus últimos dias do teu ministério na face da terra. Aí tu serás abençoado por ter o teu lugar no reino de Deus. O teu lugar celestial, a tua moradia garantida por Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e permaneça firme na presença do Senhor. Tenha um bom dia na presença de Deus.